Fala, rapaz, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bora lá, aulinha? Vamos pra cima? Aulinha em plena sexta, de filme. Bora. Deixa eu abrir aqui. Aqui, option. Só um minuto. Bora que bora. Aberto o TCzinho já. Então vamos. Bora lá então, tá? Mais uma aulinha aí sobre alguns outros gatilhos. Detalhes bem importantes, beleza? Hum, Falei no chat aí pra mim, tá dando para ouvir de boa? Tá vendo minha tela aí geral? Tá tudo ok? Liga aí, por favor. Aulas, stop. Fechou, Beijo. Vamos lá então. Vamos para aula, tá? Detalhezinhos importantes, vocês precisam ficar atentos, beleza? É, para evitar o loss, beleza? Para evitar o loss, a questão do loss, fechou? Vamos lá então, tá? Bom, igual eu falei de manhã, a última vez que eu abri o grupo para dúvidas aí, eu acabei vendo algumas dúvidas bem básicas, né? Então, preciso abordar esses assuntos aí para que não aconteça novamente, tá? São dúvidas que não deveriam estar presentes, mas tudo bem, vamos alinhar isso aí, tá? Então, gente, vamos lá, de começo, tá? A questão do pullback, beleza? A questão do pullback, pensando, onde que eu pego o pullback, como que acontece, então vamos lá. Gente, para quem não sabe, tá? O pullback é a correção do preço, beleza? O preço rompe, né? Uma linha de suporte ou resistência. Nesse caso aqui, ó, tá rompendo uma linha de suporte, beleza? Quando o preço rompe essa linha de suporte, esse suporte vira uma resistência, né? Então, houve um rompimento, houve, entre aspas, podemos dizer que houve um erro, né? Rompeu o suporte, beleza. Agora, o que que a gente vai esperar? A gente vai esperar a correção, o preço voltar tocando novamente nessa mesma linha que foi rompida, porém para respeitar. Agora a gente vai esperar o preço voltar respeitando, ok? Essa que é a questão, beleza? Então temos aí, eu sempre digo, tá? É o primeiro toque após o rompimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Houve o rompimento e o primeiro toque depois do rompimento. É nesse primeiro toque depois do rompimento que a gente efetua a operação. Entenderam? É nesse primeiro toque após o rompimento que a gente efetua a operação de pullback, tá? Então é isso que vocês precisam prestar bastante atenção, tá bom, rapaziada? Vamos lá, aqui. Então, novamente, tá? Houve o rompimento. O pullback é no primeiro toque após o rompimento, mas nem sempre o primeiro toque após o rompimento vai ser no próximo candle após o rompimento. Pode ser que o gráfico continue descendo, 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 e aí volte a subir, e lá na frente ocorra o primeiro toque após o rompimento. Entenderam? Então é isso que vocês precisam ficar bastante atento, beleza? Vocês precisam ficar bastante atento realmente no primeiro toque após o rompimento e não no primeiro candle após o rompimento, beleza? Porque de repente o primeiro toque após o rompimento pode ser 10 velas para frente, entenderam? Então, vocês precisam tomar bastante cuidado com isso, beleza? Então é basicamente isso, tá? Agora, eu lembro que me perguntaram, pensando, quando que eu pego o pullback? Onde que eu pego o pullback? Agora vocês já estão cientes, né? Vocês vão pegar sempre no primeiro toque após o rompimento. Vamos lá, novamente. Houve o rompimento, né? Aí o preço andou, 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 voltou subindo, e aqui houve o primeiro toque após o rompimento. Entenderam? Rompeu. Rompeu, primeiro toque após o rompimento, pullback de baixa. Correção. Beleza? Conseguiram entender?
É basicamente isso, tá? Hum. Então vamos lá. Novamente, preste atenção. Houve um rompimento e o primeiro toque depois desse rompimento. É esse primeiro toque que a gente precisa ficar atento. Show? É nesse primeiro toque que a gente precisa ficar atento, que é no primeiro toque que ocorre o pullback, né? Claro, estou falando aqui das três linhas, tá, rapaziada? Primeiro toque, após o rompimento, pullback, ok? Então, tem que ficar atento nisso aí. Fechou? Fiquem atentos sempre nesse primeiro toque após o rompimento, tá? Então, vamos lá novamente. Rompeu, primeiro toque, pullback. Pode ser que seja na próxima vela após o rompimento, ou pode ser, né, que seja bem lá para trás. Mesma coisa aqui, ó. Vamos lá, houve um rompimento aí. Pode ser que o pullback seja na próxima vela aqui, ó, após o rompimento já. Mas também pode ser que continue subindo, subindo, depois desça e o primeiro toque seja aqui na frente. Entendeu? Então vocês precisam ficar atento a isso, certo? É a mesma coisa, tá? Funciona da mesma forma. Rompimento, primeiro toque após o rompimento. Rompimento, correção, back de alta. É sempre essa movimentação, ó, rapaziada. Rompimento, correção, pullback. Rompimento, correção, pullback. Hã? Sempre dessa forma. Pullback de alta, pullback de baixo. O preço sempre vai fazer esse movimento. Entenderam? Todo mundo conseguiu entender? Isso aqui é fácil, tá? Falei no chat aí. Vocês entenderam? Ou teve alguém ainda que ainda não entendeu? Tá com dúvida? Fala, rapaz. Tranquilão. Vou repetir então. Vou repetir, vamos lá. Ó, opa, novamente, tá? Preste atenção aqui. O que eu quis dizer é o seguinte, é que o preço sempre vai fazer tal movimento. Temos a linha aqui de resistência e de suporte, ó, temos as três linhas aqui, tá? Um exemplo. Ó, o preço rompe, pode voltar corrigindo, pullback de alta, correção. Aí, vamos lá. Rompeu novamente, quando voltar, pullback de alta, né? Rompeu novamente, pullback de alta, entendeu? Ou então, pode muito bem, ó, romper novamente e aí voltar fazendo um pullback de baixo. Então, o que eu quero dizer é que sempre a movimentação vai ser essa, ou de pullback de alta, ou de pullback de baixa. Entenderam? Rompimento, correção, pullback. Rompimento, correção, pullback. Entenderam? É isso, gente. Não tem muito mistério, não. É isso que vocês precisam entender. Tá bom? Prestem bastante atenção, hein? É, Novamente, tá? Vamos lá. Onde que eu pego o pullback? O pullback é no primeiro, ó, rompeu. Tá vendo? Essas flechinhas estamos simulando como se fossem velas, tá? Candles. Rompeu. Voltou. O que que houve aqui? Primeiro toque, depois do rompimento. Então, aqui a gente entraria comprado, pullback de alta, né? Mesma coisa, ó, rompeu. Quando voltar tocando primeiro toque, pullback de baixa. Rompimento, primeiro toque após o rompimento. Basicamente isso. Tá? Não tem muito mistério, não. Tá bom, gente? Novamente. Ó, rompimento, primeiro toque, após o rompimento, pullback. Ou então, aquela mesma pegada. Lá na frente, opa, lá na frente, primeiro toque após o rompimento. Continua sendo o mesmo pullback. Tá? Ó, isso aqui, ó, gente, presta atenção. Ó,
Isso aqui, isso e isso é a mesma coisa. Os dois desenhos são pullbacks de baixa, entendeu? A única coisa é que o desenho aqui de baixo demorou um pouco mais para fazer o pullback, né? O preço foi lá embaixo, depois voltou aqui em cima, mas o primeiro toque após o rompimento é o mesmo, tá? Eu não estou falando pela estrutura do candle, não. Estou falando que primeiro toque após o rompimento é primeiro toque após o rompimento. Os dois são considerados pullback de baixa e os dois estão certos. Beleza? Só que um foi logo no candle após o rompimento e o outro demorou uns candles a mais, umas velas a mais. Entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa aí. Beleza? Entendeu, né? Então, beleza, todo mundo entendeu. É, gente, então beleza, essa parte tá ok. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vai ter que ficar hidratado. Bebam água e vitamina C, rapaziada, não esqueça. Ó, seguinte, presta atenção. Outra coisa que vocês precisam ficar bastante atentos, tá? Agora vocês já sabem, né, onde que pega o pullback, é, já entenderam, né? Agora vocês precisam entender o que é um falso rompimento, tá? Que eu sempre falo. Preste atenção. Ah, opa, ok. Temos a linha aí, né? Falso rompimento, o que é? Gente, um falso rompimento nada mais é do que dois rompimentos seguidos na mesma zona, entendeu? Vamos lá. Ó, aqui. Dois exemplos de falso rompimento, tá? Gente, pensando, o que é um falso rompimento? Gente, falso rompimento é quando rompe duas vezes seguida a mesma zona, sem respeitar nenhuma vez antes, entendeu? Um exemplo, rompeu aqui. Ah, presta atenção. Rompeu aqui, tá vendo? Aí logo já rompeu novamente em seguida, sem respeitar nenhuma vez entre esses dois rompimentos. Não respeitou nenhuma vez a zona. Então, foi dois rompimentos seguidos na mesma zona. A mesma coisa aqui embaixo, ó, rompeu, né? E depois, quando o preço voltou para a primeira vez a tocar aqui de novo, rompeu novamente. Então, formou o quê? Formou um falso rompimento. Por quê? Porque rompeu duas vezes a mesma zona seguida, sem ter nenhum toque de respeito na zona antes. Entendeu? É isso que eu falo para vocês que é um falso rompimento. Tá ok? Falso rompimento é dois rompimentos seguidos na mesma zona. Beleza? Ok? Ah, esse falso rompimento pode deixar também pavio de mínima, tá? Pavio de mínima. Pode deixar pavio de máxima também. Pode ser candle de força, não tem problema. O falso rompimento se denomina por si pelo fato de romper duas vezes seguidas a mesma zona. Entendeu? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? É uma coisa básica, mas que precisamos saber, tá? E já já vocês vão entender o porquê. Hã? Gente, normalmente o pullback após o falso rompimento é muito forte, muito assertivo, tá? O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Houve o rompimento aqui, né? Ó, houve o rompimento para baixo, aí subiu novamente. Eu vou fazer o desenho direitinho para vocês entenderem. Ó, presta atenção. Vamos lá. Galinha, ó, rompeu, né? Aí rompeu novamente. Beleza. Vamos lá. Deixa eu... Os pavios aqui pouco importa, tá, gente? Vocês precisam entender isso. O falso rompimento só se denomina pelo fato de romper duas vezes seguida a mesma zona. Não importa se tem pavio ou não. Foda-se. Tá? Dane-se. Agora, houve um falso rompimento aqui, correto? Beleza. Agora, se o próximo candle tiver uma movimentação boa para a gente pegar a operação de pullback, ele é muito assertivo, tá? O pullback após o falso rompimento é muito assertivo.
tá? Então, a gente pode, sim, levar em consideração que isso é um gatilho de entrada também, tá? Ah, a zona ali está respeitando bastante para suporte e acabou de haver um falso rompimento, né? Gente, é bem assertivo, beleza? Bem assertivo mesmo. Então, fiquem atentos. Show? Fiquem bastante atentos, tá? Que normalmente ele é bem assertivo, tá? Mesma coisa, fazer o contrário, tá? Ó, rompeu, rompeu novamente. Houve um falso rompimento aqui, correto? Correto. Agora, o pullback, o primeiro toque após o falso rompimento é bem assertivo também. Só que a gente tem que se ligar no quê? Na movimentação da vela, ver se tá, lembra da última aula? Ver se está volátil, ver se a movimentação está boa. Beleza, fez tudo ok, movimentação boa, foi lá, esticou, aí pegou o pullback. Show. Aí tá tranquilo, né? Ó, pronto. Top, 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 top. Pullback após o falso rompimento. Ok? É isso que eu quis dizer para vocês, tá? Isso aqui pode ser um gatilho. Pode também ser da seguinte forma: ó, rompeu, o preço continuou subindo, aí depois desceu, houve falso rompimento. Tá vendo? Ó? Rompeu e rompeu novamente a mesma zona duas vezes seguida, né? Ó, se o preço tiver uma movimentação bacana, esticar lá, podemos pegar o pullback de baixo também, tá? Mesmo tendo essa distância, falso rompimento é falso rompimento. Não importa, mesma coisa do primeiro toque após o rompimento, não importa quanto tempo demore. O primeiro toque é o primeiro toque e é o pullback. Entenderam? Não importa. O primeiro toque após o rompimento é o primeiro toque após o rompimento, é o pullback, e é isso. Tá? Mesma coisa falso rompimento. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Rompeu, rompeu novamente. Dois rompimentos seguidos na mesma zona. Falso rompimento. Primeiro toque após o falso rompimento, pullback de baixo. Entendeu? Ó, rompimento, falso rompimento, primeiro toque, pullback. Tá? Então, basicamente isso. Vocês têm que prestar bastante atenção, tá bom? Esse é o falso rompimento, que eu sempre digo. Quando rompe duas vezes a zona, duas vezes seguida a mesma zona. Fechou? Fala no chat aí, todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Essa questão do falso rompimento, rapaziada, é muito importante, tá? Se vocês prestando bem atenção, cara, esquece. Dá muito bom, tá? Muito bom mesmo. Gente, dúvida deixa para final da aula, tá? Ou para amanhã, calma. Ninguém vai ficar para trás. Fechou? Calma. A gente que já tá atropelando o conteúdo. Vou beber uma água aqui, calma aí. Bora. Rapaz, então beleza. Já entenderam a questão do pullback, né? Já entenderam a questão do falso rompimento, né? É, agora, uma das partes mais importantes da aula, tá? E a última parte, vocês precisam entender
a questão da movimentação de vela, né, para a gente evitar pegar loss no falso rompimento e evitar pegar loss na consolidação, tá? O que que é consolidação, rapaziada? A consolidação, vamos lá. A consolidação é quando a gente tem vários candles um do lado do outro rompendo, entendeu? Tá vendo? Tem a linha aqui, que é a zona, né, que era para estar respeitando, e aí tem vários candles aí cortando ela, rompendo toda hora, sem respeitar. Tá? Isso é uma consolidação, uma lateralização aí, que é bem chata, tá? Muita gente toma loss, né? Mas eu vou mostrar para vocês aí como evitar isso, tá? Isso já vai diminuir muito a questão dos loss de vocês, tá? Muito mesmo. Fechou? Então vamos lá. Presta atenção aqui comigo, gente. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Vamos supor aqui, tá? Houve um rompimento. Aí. Aqui outro rompimento. Beleza, rompeu. Aqui. Fechou. O que houve aqui, rapaziada? Houve uma consolidação, né? Ó, o preço rompeu o suporte, rompeu a resistência novamente, rompeu o suporte novamente, rompeu a resistência novamente, né? Aí você vai falar, pensando, vamos supor, rapaziada, presta atenção, vamos supor que essa linha estivesse respeitando bastante para suporte, né? Bastante para suporte. Vamos botar mais um aqui. Bastante para suporte, beleza. Vamos lá, então. Tendo em vista que estivesse respeitando bastante para suporte, a gente teria que, se simplesmente tivesse clicado, né, tá para suporte, vou clicar quando encostar, teria tomado aqui 2 loss, né? Por quê? Vamos lá. Rompeu, aí a gente esperaria romper novamente, porque a gente não pegaria como resistência, né? Aqui nesse candle vermelho a gente efetuaria uma compra, porque seria um pullback de alta após um falso rompimento, né? Porém tomaríamos loss, ele romperia novamente. A gente esperaria subir novamente e aqui nesse candle, novamente a gente daria uma compra, né? Um pullback após a consolidação. Tomaríamos um loss novamente, porque o preço desceu. Aí você vai falar, pensando, como é que eu vou adivinhar quando vai respeitar e quando não vai respeitar? Gente, o segredo nada mais está do que na movimentação, tá? Vamos lá, presta atenção. Vou igualar o gráfico lá, tá? O de cima. Beleza, rompeu o suporte, suporte virou. Vamos supor que essa linha esteja respeitando para suporte, beleza? Só para vocês entenderem. Rompeu um suporte, beleza, virou uma resistência. Então, quando o preço subir aqui, eu não vou efetuar nenhuma operação, porque como a zona está para suporte, eu tenho que pegar somente pullback de alta. Então, não vou pegar uma venda aqui, não vou pegar um pullback de baixo. Beleza. Rompeu novamente. O que que a gente tem aqui? Um falso rompimento. Opa, já é um gatilho a mais. Correto? Correto. Agora, como que eu vou saber se esse próximo candle aqui vai respeitar ou não vai respeitar o pullback de alta? Porque, a princípio, essa zona está para suporte. Correto? Beleza. Só que tem outros gatilhos que eu preciso analisar. Não é simplesmente, tá para suporte, quando tocar eu vou efetuar uma compra. Tá errado, né? Então, o que acontece? Houve um falso rompimento. Beleza. Zona está para suporte? Beleza. Se encostar aqui eu vou comprar? Não necessariamente. Antes precisa analisar o quê? Movimentação do candle. Vamos lá? Nasceu o candle, beleza. Vamos supor que o candle está se movimentando com lentidão. Muito lento. Ó, movimento de lentidão. Vou entrar? Não vou entrar na operação. Lembra da última aula de gatilhos sobre movimentação? Quando o candle está muito lento, a gente não efetua a operação? Correto? Beleza. Não efetuamos a operação, não pegamos a entrada, já deixamos de tomar um loss aí. Correto? Correto. Vamos lá. Bom, próximo candle nasceu, um candle verde subiu lá em cima. Vou pegar a operação? Não, né? Porque a zona está só para suporte, não para resistência.
Então, beleza. Deixa eu só fazer uma linhazinha maior aqui, ó. Beleza. Próximo candle. Ó, nasceu. Já deixamos de tomar um loss aqui nesse candle verde, né? Porque elas não estão só para suporte, não está para resistência, então automaticamente a gente sabe que não é para a gente pegar nada de pullback de baixo, né? Próximo candle. Nasceu, né? E o que que ele fez? Ele deu uma subidinha e depois desceu aqui embaixo, deixando para vir de mínima. Vou efetuar uma compra aqui, pô, zona de suporte, para pullback de alta, vela desceu lá embaixo, pullback de alta após a consolidação. Vou efetuar a operação? Não. Por quê? Porque já deixou para vir de mínimo, entendeu? Então, gente, o que vocês precisam entender é que vocês precisam ficar atento, muito atento na movimentação do candle, né? Vela a vela, porque desse jeito vocês vão evitar tomar loss nessas consolidações. Vocês pararam para pensar a explicação que eu acabei de dar para vocês aqui, de forma que é o seguinte: se a gente analisar a movimentação de cada candle, a gente não toma loss na maioria das operações, entendeu? Por quê? Porque esse candle aqui fez um movimento lento, né? Tal com a movimentação lenta, a gente sabe que quando o candle se movimenta com lentidão, a gente não efetua a operação. Então, o motivo da gente não ter clicado aqui nesse candle foi o movimento com lentidão. Esse outro candle aqui, qual foi o motivo da gente não ter clicado? Deixou para ver de mínima. Então, o evitar o loss nada mais é do que gira em torno da movimentação do candle. A movimentação do candle diz muito sobre o que ele vai fazer na nossa zona de suporte e de resistência. Entenderam? Então, é isso que vocês precisam prestar atenção, na movimentação. Tá bom? Fala no chat aí, vocês conseguiram pegar a ideia? Pegaram a visão? Esse erro, rapaziada, é muito comum na maioria da rapaziada que está iniciando aí, tá? Tudo precisa se encaixar em perfeita harmonia, exatamente, tá? Vamos lá. Ok. Exatamente isso, tá? Agora, vamos fazer aqui. Deixa eu limpar aqui. Vamos fazer da seguinte forma, de uma forma que dê certo pro back, tá? Temos a linha aí, beleza. Vamos lá, ó, exercíciozinho aqui com vocês, prestem atenção. Essa zona aqui está respeitando bastante para resistência, tá? Resistência, preste atenção então. Houve um rompimento com suporte, beleza. Suporte virou uma resistência. O próximo candle, ó, nasceu, tá? Desceu aqui embaixo um pouco e depois subiu, deixando o pavio de mínima, ok? Falem aí no chat para mim. Pegaria o pullback de baixo? Lembrando que está respeitando como resistência. Pegaríamos esse pullback de baixo? Exatamente, não pegaríamos, não pode. Por quê? Bom, primeiro, dois fatores aqui, tá? Primeiro, rompeu com vela de força, né? Não pegamos o pullback quando rompe com vela de força, a não ser que forme um falso rompimento. Se existe um falso rompimento com vela de força, anula as velas de força e aí a gente pode pegar o pullback após o falso rompimento. Beleza? Agora, nesse caso aqui, que é uma vela de força só isolada, a gente não pode pegar. Então, vela de força e o pavio de mínima. Isso foi os fatores para a gente não efetuar a operação. Beleza? Beleza. Próximo candle nasceu. Ó, movimento pouco lento. Pegaríamos a operação, o back de alta, após o falso rompimento? Não. Por quê? Porque a zona está respeitando para resistência e a movimentação do candle está lenta. Ok? Ok. Vamos lá novamente. Ó, candle nasceu. Candle nasceu. Movimentação bem volátil. Ó, preço se movimentando constantemente. Esticou lá em cima. Eu posso pegar esse pullback de baixa?
Fala no chat aí, rapaziada. Posso pegar esse pullback de baixo? Com certeza. Esse eu posso pegar. Entendeu? Esse eu posso pegar, né? Por quê? Vamos lá. Novamente. Após a consolidação, né? O candle demonstrou a movimentação boa. Qual que é a movimentação boa que eu posso pegar a operação? É a movimentação bem volátil e o candle com movimentação constante, a toda hora andando. Entenderam? É basicamente isso, rapaziada. Tá? Não tem mistério. É isso que a gente precisa prestar atenção, tá? É exatamente isso que a gente precisa prestar atenção. São essas movimentações, são esses detalhezinhos, entendeu? Porque aí você vai estar pensando, mas o que me garante que eu não tomaria esses três loss aqui, ó? Que houve três rompimentos seguidos, né? O que garante que a gente não tomaria esses três loss seguidos aí? Exatamente os gatilhos de entrada, rapaziada. A listinha que eu passei para vocês, né? Para vocês anotarem e terem do lado do computador de vocês sempre. O que é? Se a zona está respeitando para resistência, primeiro que compra eu não vou entrar. Então esses dois candle vermelho aqui eu já anulo, né? Possíveis pullbacks de alta, negativo. Por quê? Porque a zona está respeitando para resistência. Então eu só vou entrar vendido. Aqui, não entraria por quê? Já deixou o pavio de mínima. Movimentação foi lenta. Não entraria. Aqui eu entraria por quê? Não deixou pavio de mínima e a movimentação volátil e movimentação constante. Toda hora o candle se movimentando. É simples, rapaziada. É algo simples. Muito simples. Porém, que vocês precisam estar sempre prestando atenção. Ok? Se vocês prestarem atenção certinho, vela a vela ali, não tem erro. É marcha, vai para cima. Entenderam? Então, gente, são detalhes básicos, simples, mas que vocês precisam prestar muita atenção. Entenderam? Muita atenção. Tá bom? Qualquer coisa vocês podem estar vindo perguntar, tá? Bem tranquilo. Mas assim, eu quero que vocês essa aula agora finalizando, ela já vai para o Drive, tá? E eu quero que vocês revisem muito essa aula, muito essa questão. Eu quero que vocês estudem muito essa questão da movimentação da vela, tá? Porque isso aqui manda muito, rapaziada. Eu tenho certeza que muitos de vocês tomam muito loss ou tomavam muito loss nisso aqui, nas consolidações, né? Ah, rompeu, pegou o pullback de baixo. Aí rompeu, você já tenta pegar o pullback de alta, porque acha que se não respeitou o de baixo, vai respeitar o de alta. Negativo. Tudo errado. Entendeu? A gente precisa ter calma e saber o que está fazendo. Se a zona está respeitando para resistência, eu vou entrar apenas vendido. Não vou entrar nos pullbacks de alta, nos possíveis pullbacks de alta. Não vou entrar. A pessoa, eu não entrei, mas respeitou. Paciência. A gente precisa seguir o operacional. Se o operacional fala para fazer X, a gente faz apenas X e pronto. Hã? Tudo ok? Beleza? Então é isso que vocês precisam prestar mais atenção. Tá bom, rapaziada? Fiquem atentos. Ok? Então é basicamente isso, tá? Decidi tirar a aula de hoje aí, tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite, para a gente tirar essas dúvidas, esses detalhezinhos, porém que fazem uma imensa diferença no operacional. Fechou? Então é basicamente isso, tá bom? Gente, amanhã o grupo vai ser aberto para tirar dúvidas novamente, tá? Então fiquem atentos lá para vocês mandarem todas as suas dúvidas lá para serem respondidas, beleza? E eu vou disponibilizar, eu vou ver se amanhã eu já disponibilizo também no Drive, mas eu vou avisar antes, tá? Não precisa ficar me cobrando. Eu vou avisar. Vídeos de movimentação, vídeos que eu gravei, né? De movimentação de vela, quando que pegamos, quando que não pegamos, na prática. Beleza? Fechou? Então, basicamente isso, tá? Gente, boa noite para vocês. Muito obrigado pela aula, foi excelente, muito produtiva.
Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Amanhã no grupo lá, estamos abrindo para tirar dúvidas novamente. Fechou? Tamo junto e aos guri. É nóis.